Agora, antes da gente começar a aprender mesmo o Excel, eu quero te mostrar alguns conceitos que a gente vai levar como base para então chegar nessas nossas soluções e também como que a gente vai trazer resultado através delas. Vai ser um conjunto de dicas estruturadas que vão te mostrar como que você pode começar a fazer as suas análises e como que o Excel vai se encaixar no meio disso tudo. Essa estrutura terá o nome de pirâmide de ação. É aqui que a gente vai ver como que a gente vai fazer a análise dos nossos dados, que tipo de dados que a gente vai pegar e como que eu vou trazer resultados reais baseado nisso tudo. Mas como que a gente começa a utilizar essa estrutura? Eu recomendo que você comece pela solução. Quando você define um objetivo claro do que você quer melhorar ou qual problema você quer corrigir, é muito mais fácil para que você defina como que serão feitas todas as outras etapas. E a maneira que você vai fazer isso pode ser intuitiva, onde você vai ver quais problemas que você está tendo na sua loja, no local onde você trabalha, e então você vai tentar trazer soluções baseadas nas suas análises. Ou você pode ter uma demanda, quando alguém chega com um problema para você, que você tem que resolver, ou então você tem que começar a guiar as pessoas para que a gente não tenha mais a reincidência daquele problema. Então, o nosso primeiro passo vai ser a solução. E depois que você já definiu qual que é a solução que você está buscando, o que você precisa fazer é ver onde você se encontra no meio dessa pirâmide aqui. O que eu quero dizer com isso? Você entende daquele assunto que você vai ter que resolver? Você já tem alguns dados que podem começar a te auxiliar para ver como que você consegue correlacionar o real problema com os seus dados? Essa é como se fosse uma etapa de planejamento, onde você vai ver quais etapas que você vai ter que passar, como que você vai cumprir cada uma delas, para então chegar nessa solução. E um exemplo disso é quando você tem que resolver algum problema, porém você não entende muito bem do assunto. O primeiro ponto que você vai ter que levar em conta é que você vai ter que entender um pouco daquele assunto, para que você então entenda o que influencia nele. Que tipos de dados que vão conseguir te auxiliar nessa sua resolução do problema. Seja para você verificar quais as consequências daquele problema, ou seja, se você está tendo uma produtividade menor, se você está gastando mais dinheiro para consertar esses produtos do que jogar eles fora, ou se apenas você poderia estar produzindo muito mais do que você realmente está produzindo. Depois que você já começa a entender um pouco mais sobre esse assunto, está na hora de você começar a fazer a prospecção desses seus dados. Ou seja, você vai procurar informação que possa te auxiliar nisso. Nesse caso, se você trabalha em uma empresa, você pode procurar indicadores, outras planilhas e alguns registros que você possa utilizar para então verificar que tipo de dados que você vai ter que realizar a coleta ou se aquilo que você já tem já é suficiente para começar a guiar o seu projeto. Depois disso, você tem que analisar se aqueles dados são verídicos, ou seja, se você vai poder ou não utilizar aqueles dados na sua análise, porque eles refletem a sua realidade. Isso é muito importante, porque às vezes, se você pega dados que alguém colocou numa planilha, porém não condizem com a sua realidade, todo o seu projeto estará estruturado de uma maneira errada e pode não trazer os resultados que você deseja. É nessa etapa que a gente vai ver como que será feita a coleta desses dados para que a gente utilize nessa nossa análise. Ou seja, algumas empresas elas possuem softwares que já fazem o registro de diversas informações que você pode acabar utilizando nesse seu projeto. Outras não têm essa estrutura. Nesse caso, às vezes você precisa até começar a anotar em papéis essa informação e então passar para a planilha. Por mais que isso pareça um pouco rudimentar, no final das contas eles servem como base para que você consiga fazer análises mais complexas. Então você pode acabar até justificando a implementação de sistemas de coleta de dados na sua própria linha de produção. Caso você tenha um negócio próprio e queira começar a controlar mais ele, você pode definir metodologias para que você então coloque esses seus dados em uma planilha para posteriormente fazer a análise desses dados. E o que eu quero dizer com tudo isso? No final das contas, você tem que ter uma estrutura para fazer a coleta desses dados para então analisar eles. Agora, a nossa próxima etapa é a de ação. É quando a gente já conseguiu definir como que a gente vai analisar aqueles nossos dados e qual que é a nossa realidade naquele momento. Ou seja, se você está tendo uma queda de vendas, uma queda de produção, um aumento do número de incidentes de qualidade, e é baseado nisso que você começa a tomar ação para reduzir aquela sua quantidade de problemas e chegar naquela sua solução. Você pode fazer isso através de ferramentas ou até mesmo baseado na sua intuição e tomar essas medidas que você acredita que vão funcionar. Depois disso, a gente começa a fazer a análise dessas nossas ações. É nessa etapa que a gente vai ver se a gente está ou não indo em direção àquela nossa solução. Ou seja, através desses seus dados que você está implementando na sua planilha, é que você vai ver se você está diminuindo o número de problemas, aumentando a sua produção. Esse vai ser um método para você analisar aquelas ações que você está tomando em relação ao seu problema. A próxima etapa é a proposta, ou seja, se você já está tomando ação, você está tendo melhorias, você pode ver qual que é o próximo passo. Se você precisa de recursos, se você vai ter que alterar seu método, ou até mesmo se você já está conseguindo chegar nessa sua solução, porém você precisa de ajuda com algum tópico específico. Ou seja, depois que você faz essa sua análise, você vai traduzir ela para a pessoa que vai receber essa informação. Seja para provar que você obteve sucesso nesse seu projeto, você conseguiu chegar naquela solução, ou para justificar investimentos, melhorias, ou
ou até mesmo a ajuda que você precisa para conseguir chegar naquela solução. E quando você baseia tudo isso em dados, fica muito mais visível e mais palpável para que aquela pessoa entenda e concorde com o que você está propondo. É muito importante que você entenda como que você vai passar essa informação, porque muitas vezes a gente acaba colocando um belo dashboard, por exemplo, para alguém e ele não entende o que aquilo quer dizer. Às vezes, em vez de você colocar aquela baita apresentação, você utilizar apenas um gráfico que vá direto ao ponto, baseado no que você analisou, e você entende o que você está falando, é muito mais provável que você obtenha resultados positivos, porque você está indo direto ao ponto, você está provando seu argumento e você entende onde você quer chegar, porque você já começou a fazer a sua análise baseada nessa solução. Conforme você for aprendendo o Excel nesse nosso curso, você vai entender como que ele vai ser utilizado para estruturar todas essas suas análises e através das aulas de ação que você vai ter no final de cada um dos módulos, desde o básico até o avançado, você vai entender o método que a gente vai utilizar para passar por toda essa nossa pirâmide e então obter esses nossos resultados.